Maravilha, vamos lá. Já foi explicado aqui de maneira mais minuciosa sobre o algoritmo Quicksort. E vamos fazer aqui a implementação desse algoritmo em Python. Eu tenho preferência por linguagens mais orientadas a objetos, como C# e Java, mas para os fins da apresentação, temos aqui um limite de tempo, né? Vamos procurar respeitar, e a sintaxe mais breve do Python vai ajudar bastante, vai cumprir essa função. Como já foi dito, o algoritmo Quicksort é um algoritmo de ordenação de listas, certo? Esse algoritmo ele vai estar tendo como base um valor chamado pivô. O pivô nós vamos adotar aqui como sendo o último valor daquela lista, onde, utilizando as variáveis i e j, nós vamos percorrer aquela lista, comparando os valores de cada iteração com o valor do pivô. Ao fim dessas comparações, nós vamos ter basicamente duas listas, certo? Onde do lado esquerdo vão estar os valores menores ou iguais que o pivô, e do lado direito os valores maiores do que o pivô, e o pivô no meio, certo? Como é que isso vai ser feito? A cada iteração feita pela variável j, que sempre itera, nós vamos fazer a comparação. Se for maior, continua normal. Agora, se for menor ou igual, aquela variável i, que não itera originalmente, ela vai iterar e é feito a troca do valor da iteração de j com o valor da iteração de i. Então, dessa maneira, ao fim de tudo isso aí, nós temos o momento de trocar o valor de i com o valor do pivô mesmo, né, para colocar o pivô ali no meio, e temos ali a partição daquela lista originalmente, ok? Inclusive é por aqui que nós vamos começar, pela partição, que vai receber como parâmetros, né, a própria lista, o valor de início e o valor de fim. No entanto, é importante salientar que essa função partição ela só divide essa lista em duas, né? Os valores menores ou iguais e os valores maiores. No entanto, essas duas listas, individualmente falando, elas vão permanecer desordenadas. Então, a gente vai chamar ali dentro da função principal, que é a função Quicksort. Recebe também como parâmetro a lista e o início e o fim. Então, essa função partição ela não vai ser chamada individualmente, ela vai ser chamada dentro de Quicksort. E uma vez que a gente chama Quicksort de maneira recursiva, essas duas listas, né, elas são ali ordenadas individualmente e ao fim exibidas ali juntas, né, tendo como resultado uma lista ordenada como saída. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir qual é o valor do pivô. A variável pivô ela vai receber o valor final da lista, certo? Com isso, a gente define que a variável i vai ser a primeira. Vai ser ali o primeiro elemento daquela lista, certo? Isso porque ela não vai ser iterada, tá? Agora a variável j, a gente declara aqui já dentro do for, percorrendo a lista do início ao fim. Claro que sem levar em conta o pivô. Por que não leva em conta o pivô, né? Porque essa função range, ela já não leva em conta o último elemento. Então não vai ter necessidade de alguma outra validação aqui dentro desse for. Nós vamos fazer a comparação, né? Se o valor atualmente analisado é menor ou igual ao pivô, e se ele for, o que acontece? Nós trocamos o valor de j com o valor de i, incrementamos o valor de i, né? Coisa que ele não faz sozinho. Ao fim do for, nós já particionamos, né? Então o que a gente vai fazer é só trocar onde i está, a posição do i atualmente, com o valor do pivô. Então a gente vem aqui lista e lista fim, que é o pivô, e trocamos os valores um com o outro. E o retorno é aqui a posição que o pivô está atualmente. Maravilha, já temos a saída aí, né, com a função tendo particionado essa lista em duas. E vamos agora realizar
a função quicksort, né, que vai operar essas duas listas, né, de maneira recursiva para gerar o retorno sendo a lista completa, né, já devidamente ordenada, né, cumprindo o propósito aqui do algoritmo. Aqui, os parâmetros da função quicksort são a lista de números em si, o primeiro valor que a gente vai começar a analisar e o valor final. Só que na hora de chamar, na hora de fazer o teste aqui, vocês vão perceber que, basicamente, a gente não vai informar o valor do início e do fim. Então, a gente tem que deixar aqui claro para ele que, caso eu não informe o valor do início, ele vai ver o zero. Certo? Ele vai partir desse pressuposto. E caso eu não informe o fim, é um fim não especificado, aqui o valor none, né? Que é um elemento aqui do próprio Python. Onde, se o fim não for informado, fim vai ser igual o tamanho da lista menos 1. Por que menos 1? Porque não leva em conta o pivô. Sempre importante realizar aqui essa validação. Inclusive, aqui enquanto eu explicava, eu reparei que eu tinha deixado aqui essa etapa dentro do for. Né? No Python aqui não tem as chaves, até algo que eu estranhei, é tudo feito por indentação, então tem que se atentar bastante nisso. Né? Maravilha, definimos aqui que se o fim não for informado, vai ser o tamanho da lista menos 1, porque não vai levar em conta o pivô. E agora vamos à recursividade em si, onde nós fazemos uma validação que vai ver se o início for menor do que o fim, ou seja, se a lista, né, já não tiver ali devidamente ordenada, pode operar. Pivô vai receber o valor de i, né, retornado pela função partição. E operamos aqui de maneira recursiva o lado esquerdo e o lado direito das nossas listas. Agora é só gerar aqui o caso de teste. Que no caso vai ser os valores 27, 3 e 38. E o resultado aqui já ordenado. O algoritmo aqui funcionou.